vou abordar é a ansiedade. Eu acho que é um assunto bastante falado dentro do senso comum, mas é um assunto que, para conhecimento geral e simplificado, é pouco abordado pela psicologia, como uma forma de explicar o que é, como que acontece, como que pode ser diagnosticado, qual a forma de tratamento. A gente vai estar abordando esses assuntos aqui. Então, basicamente, a ansiedade é uma resposta vinda do nosso sistema nervoso central, autônomo, que age independente do nosso pensamento racional como um reflexo. Ele tem uma porção simpática e tem reações e respostas que agem frente a um estresse, frente a uma situação de perigo, para fugir de uma situação, seja ela real ou imaginativa. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade, não somos só o campeão da Copa do Futebol, nós somos também o campeão mundial da ansiedade. Com base nos dados científicos colhidos no mundo afora, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo estima que cerca de 10% dos jovens e crianças já sofrem de ansiedade, seja ela em um grau leve, moderado ou altíssimo, como são esses 3 graus existentes da ansiedade. A ansiedade, basicamente, ela pode ser gerada pelo quê? Basicamente, você é altamente cobrado, se você sofre bullying na adolescência, se você vive situações de autocobrança, de autoestresse, um emprego complicado. Basicamente, a ansiedade também ela está meio que ligada a um acúmulo de energia. Pessoas que não têm uma rotina de trabalho, pessoas que não têm uma rotina de exercícios, pessoas que não têm um comprometimento ao longo da semana, seja ele de responsabilidade profissional ou mesmo social. Então, basicamente, a ansiedade ela tende a ser um pouco mais frequente e atingir as pessoas que estão com a mente livre, que estão com tempo disponíveis, que estão sem uma atividade ao longo da sua vida, que não tem esse compromisso social. E basicamente também a ansiedade, uma curiosidade sobre ela, é que ela afeta 3 vezes mais as mulheres do que o homem. Então, assim, estima-se que a cada 3 pessoas, uma sofre de ansiedade ou virá sofrer de ansiedade. E geralmente essa uma pessoa sempre tende a ser mulher. Uma outra curiosidade da ansiedade é que ela está muito relacionada com doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. Essas pessoas que têm essas doenças têm uma tendência muito maior a desenvolver a ansiedade, assim como doenças psíquicas, como transtorno de pânico, a fobia, o TAC, ou mesmo a depressão em si. São pessoas que têm uma grande tendência a estar contraindo e desenvolvendo também a ansiedade. Na atualidade, hoje, a ansiedade ela atinge 90% mais os jovens e crianças do que os idosos ou os adultos. Porque diante desse mundo que nós temos aí, que é a internet, onde nós temos que ter uma vida social estável, nós temos que ter uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida financeira, temos que ir bem numa prova, temos que passar no vestibular, manter uma nota boa. Então aí um senso de autocobrança e cobrança no sentido social da sociedade em si para com esses jovens. Então nós temos aí as redes sociais e temos a internet que nos mantém conectado o tempo todo. Estamos em casa fora do trabalho, mas é como se tivesse levado o trabalho para casa. As pessoas nos encontram onde elas querem. Eu sempre falo que a internet ela trouxe muito bem-estar, mas também trouxe muito mal-estar. Você não consegue cicatrizar uma ferida por causa da internet. Sempre vai ter uma foto, sempre vai ter uma imagem, uma música, sempre vai ter alguma coisa que nos vai ligar àquele fato que nós vivemos lá atrás e que é impossível esquecer com essa atualidade aí do mundo virtual. Uma outra característica da ansiedade é que ela basicamente é sempre desenvolvida mais na infância. São pessoas que sofreram algum tipo de trauma, pessoas que tiveram um momento difícil na sua vida, são pessoas que têm uma tendência maior também a estar desenvolvendo a ansiedade. Bom, basicamente há muitos tipos de tratamento para ansiedade. A psicoterapia, que é feita por um psicólogo ou mesmo um psicanalista com a análise, a meditação, exercício físico, grupos de participação social ou mesmo a medicamentosa. Cada um desses tipos de tratamento entra num grau da ansiedade. Ou seja, se você tem um nível moderado ou leve de ansiedade, pode ser que só a psicoterapia e a prática de exercícios físicos venham te ajudar a controlar essa ansiedade. Agora, se você tem ela num grau mais avançado, é possível que ela só vá ter um bom tratamento se estiver ligado a terapia ou a psicanálise mesmo,
com exercícios físicos e também o uso de medicamentos que venham facilitar essa ajuda. E basicamente quando se começa a utilizar o medicamento num grau alto de ansiedade, os resultados começam a surgir com um mês e pouco, aí, dependendo de cada organismo. Cada pessoa tem uma reação diferente aos medicamentos. Mas hoje há uma gama vasta de medicamentos aí para estar tratando a ansiedade. Então é sempre muito importante que não seja adiado, que não chegue a um grau extremo, para que você busque saber se você tem um diagnóstico de ansiedade e se ele está num grau leve, moderado ou altíssimo. Enfim, a ansiedade também tem características e sintomas físicos, como dor no peito, sudorese excessiva, dor de cabeça, sensação de fraqueza, tremor, sensação de desmaio, náusea mesmo, vômito. Tudo isso está associado com sentimentos de ansiedade. Aquela pessoa que sente a mão suando frio. Não estou falando aqui basicamente de uma ansiedade frente a uma prova, de uma ansiedade frente a um professor, não estou falando nada basicamente disso, estou falando de uma doença mesmo, aquilo que atrapalha o seu dia a dia, que te faz marcar um compromisso e desmarcá-lo na última hora, que te faz ter muitos planos e te impede de levantar da cama e colocar esses planos em ação. Então, assim, basicamente, a ansiedade, ela traz muitas complicações para o portador desse transtorno, como é uma pessoa que é tida como que não tem responsabilidades, quando na verdade a pessoa é psiquicamente impedida de agir como tal, de assumir suas responsabilidades e de honrar com seus compromissos. É muito importante que não seja praticado bullying, que não seja levado como uma brincadeira, frente que a ansiedade pode também estar associada ao desenvolvimento de quem carrega uma depressão e desenvolve depois a ansiedade ou vice-versa. Como eu falei, pessoas que têm doenças neurais têm mais tendência a estar desenvolvendo a ansiedade. E como toda doença, ela tem aí os seus patamares mais gravíssimos, levando aí a atitudes irracionais na hora de um transtorno de pânico. É bem importante diferenciar que a ansiedade ela é muito necessária. Em seus níveis básicos aí, ou moderado, a ansiedade está muito relacionada às pessoas criativas, pessoas que têm respostas rápidas, que sabem agir em situações conflituosas para outras pessoas que não são portadores da ansiedade. No entanto, ela dificulta muito a vida de uma pessoa. A pessoa não tem uma instabilidade emocional, ela não consegue estar estável o tempo todo. Há sempre um medo constante que não é possível explicar do que. Nem sempre a ansiedade tem um perigo ali. A pessoa está imaginando, no entanto, os sintomas e o medo que essa pessoa sente, os sentimentos que ela tem, é como se realmente houvesse um perigo ali, como se ele fosse iminente. Eu sempre gosto de colocar a ansiedade como trazendo para a linha da computação, da tecnologia, como se fosse uma internet, onde você está no navegador e há várias abinhas abertas ali. Então, assim, você está o tempo todo ligado nessas abinhas, você não está fixo em nada. Então, assim, você não tem uma autoconfiança na sua capacidade. Você sente sempre o medo de fracassar frente aos desafios que lhe são impostos. Olhando pela visão da psicanálise, a ansiedade, há 3 tipos que Freud definiu em 1882. Freud chama a ansiedade neural, né, que é a ansiedade neurótica, a ansiedade moral e a ansiedade realística. Cada uma aí com suas particularidades, que eu não vou me aprofundar nem me abster muito nelas, porque o intuito não é te falar dos tipos de ansiedade, mas é te alertar para as consequências que ela pode trazer para a tua vida e, sobretudo, para as pessoas que estão à tua volta. Então, assim, se você sofre de ansiedade, se você conhece alguém que sofre de ansiedade, incentive essa pessoa a estar buscando algum tipo de tratamento, a estar buscando algum tipo de ajuda, porque os benefícios que o tratamento, seja ele medicamentoso ou pela psicoterapia, traz para uma pessoa ansiosa, são realmente impagáveis, são realmente inacreditáveis. E eu vou deixar também aqui, vai aparecer a foto aqui do lado, de um aplicativo que eu sempre indico para as pessoas que estão passando por esse momento de ansiedade. O aplicativo em si ele não é nenhum tratamento. Na verdade, ele é um alívio, uma forma de aliviar aquilo que você está sentindo. Quando você tiver um ataque de ansiedade, quando ela estiver no nível maior, é interessante dizer que a meditação, o yoga e a prática de exercícios físicos também traz grande benefício para quem é portador da ansiedade, tendo em vista que
O sistema nervoso que está ligado à nossa respiração é o mesmo que está ligado àquilo que produz o sentimento de ansiedade. Então a respiração tem um poder fundamental e nada melhor do que a prática de yoga e de exercício físico para trabalhando a sua respiração. Enfim, eu vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu espero ter esclarecido o que é a ansiedade, quais são suas consequências, e se tiver alguma dúvida pode estar deixando um comentário aqui embaixo que eu vou tentar estar respondendo assim que possível. Muito obrigado, um beijo no teu coração.